Como vencer o pecado de efeminados? Bom, para você que for homem, é a esposa do princípio, meus queridos. A esposa do princípio da criação de Deus, que Deus os uniu desde o princípio da criação de Deus, em Marcos capítulo 10, do 6 ao 12. Cristo disse: porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. A paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs e toda a igreja de Deus. Sejam todos bem-vindos ao Ministério da Igreja de Casa. Eu sou o Paulo e na palavra de Deus de hoje nós falaremos como vencer o pecado de efeminados. A palavra do Senhor diz que os efeminados não herdarão o reino de Deus, né? Conforme a palavra do Senhor pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 6, do 9 ao 11. Então, meus queridos, para você que for mulher, é o esposo da união do princípio de Deus, meus queridos. Desde o princípio da criação de Deus, Deus os fez macho e fêmea. O anjo dos efeminados e do Caio é o anjo da igreja de Éfeso. O Senhor disse ao anjo da igreja de Éfeso, em Apocalipse capítulo 2, do 4 ao 5. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então, meus queridos, para vencer, para ter os gols, né, conforme o pessoal do futebol sempre nos enviam as mensagens, para ter gols, meus queridos, em Cristo nosso Senhor, em Deus, santos, é a esposa do princípio da criação de Deus para quem for homem. É a esposa, meus queridos, fale, justifique o que for a sua esposa do princípio. Porém, desde o princípio da criação de Deus, Deus os fez macho e fêmea. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem, disse o nosso Senhor Jesus Cristo, meus queridos. Os efeminados não herdarão o reino de Deus. Então, para essa obra do anjo da igreja de Éfeso, que é o anjo do caiu, né? Ah, foi alguém que caiu, o anjo. Tem anjo para isso aí, meus queridos. O que for anjo da igreja, justifique que for a sua esposa do princípio. E para quem for mulher, é o esposo, o marido do princípio. Nós agradecemos à Igreja de Deus esse minuto com a palavra de Deus, falando sobre como vencer a obra do pecado de efeminados, meus queridos. Os efeminados não herdarão o reino de Deus. Não tem, por exemplo, um homem que for o primeiro, for outro homem, não vai ter, meus queridos. Então será a esposa, meus queridos. Justifique o que for a esposa do princípio em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que foi morto, crucificado na cruz do Calvário por todos, né? A palavra do Senhor diz em Isaías 53, 6, que o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Pecado de Caio e de efeminados, sobre essa obra aí, será em Cristo Jesus a esposa do princípio, para quem for homem. E para quem for mulher, justifique que for o esposo, o marido do princípio da criação de Deus, conforme o nosso Senhor Jesus Cristo fala de uma união desde o princípio, feito no princípio da criação de Deus, em Marcos capítulo 10, do 6 ao 11. Que Deus abençoe a Igreja de Deus e a todos a paz do Senhor.